Ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui como é que funciona o LaTeX. Primeiro, vocês vêm aqui, certo? Em overleaf.com, certo? Vai aparecer a telinha lá, vocês fazem o cadastro de vocês, né? E aí já tá valendo, ok? Por que que eu recomendo o Overleaf? Porque você pode instalar o LaTeX como se fosse uma linguagem de programação, certo? Você instala a linguagem de programação e se você quiser, você instala uma IDE, que é a ferramenta que você vai escrever. Pode ser o MakeText, TextMaker e várias outras que tiver aí. Qual o problema? Que essas outras ferramentas que você instala no seu computador, para cada pacote que você for querer botar um recurso extra, você vai ter que sair, desligar o programa, instalar, ficar instalando, 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 instalando. E às vezes dá uma incompatibilidade com o tipo do latex que você está fazendo. Por exemplo, aqui eu tenho um TCC bem aqui, e aqui tem algumas configurações. Cadê? Tá aqui, certo? O compilador é o PDF LaTeX, tem vários compiladores aqui. Então, dependendo do recurso que você, do pacote que você for colocar, pode dar incompatibilidade, certo? Então, dá incompatibilidade, aí você fica desesperado. Aí você, não, então vou trocar o compilador. Aí dá certo nos pacotes que você queria, mas nos anteriores começa a dar errado. É um inferno. Então, eu recomendo, não utilize o, os instalados no seu computador, certo? A não ser que você não tenha internet, certo? Mas se você tiver internet, pelo amor de Deus, utilize o Overleaf. Aqui tem outras opções, né? Você pode baixar todos os arquivos que você criou, ou pode também baixar apenas o PDF gerado. Veja que aqui é o código-fonte, como se fosse o programa. No caso aqui eu tenho um programa que está dividido em vários e vários arquivos. Esse daqui é o principal, certo? Licença aqui, esse é o principal. E eu dividi ele em vários arquivos, né? Então tem uma pastazinha aqui, por exemplo, uma pasta chamada 01 elementos pré-textuais, tá aqui a pastinha, ó, 01 elementos pré-textuais, e dentro dessa pasta tem aqui capa, certo? Então, elementos pré-textuais, capa. Por que isso? Porque eu dividi seguindo uma estrutura de um TCC, certo? Então, tem os elementos pré-textuais, tem os elementos textuais. Quem são os pré-textuais? Capa, dedicatória, epígrafe, folha de aprovação, folha de catálogo, folha de rosto, lista de algoritmo, lista de figuras, lista de quadros, lista de siglas, lista de símbolos, lista de tabelas e o preâmbulo, o resumo em inglês e resumo em português, certo? Isto são os pré-textuais. Os textuais é que é realmente o texto propriamente dito, né? Tem aqui conclusão, introdução, metodologia, referências bibliográficas, resultados e trabalhos relacionados. Aqui tem os elementos pós-textuais, no caso aqui os anexos, os apêndices e as referências, certo? Então, cada pasta dessa daqui tem vários e vários arquivos. Por que isso? Se eu fosse criar um único arquivo com um texto grande como esse daqui tem mais de 100 páginas, se eu for gerar o PDF disso daqui, né? Então ia ficar um arquivo gigantesco para encontrar alguma coisa aqui, ia ser altamente difícil. Não, eu quero modificar os resultados. Opa, resultados é aqui em textuais. Você vê aqui textuais, abro arquivos resultados, pronto, tá aqui. Tá tudo já prontinho, certo? Então, como é que a gente faz? Primeiro você cria aqui new folder e depois gera um novo arquivo, certo? Geralmente os arquivos que nós escrevemos são de terminação .text, certo? É, esses diretrizes aqui, eu não sei o que é isso daqui, não vou mentir. Aqui é um, é uma espécie de configuração, certo, pessoal? Como eu já utilizei esse material aqui já pré-definido, tudo bonitinho, né? Como se fosse um template. Então, isso daqui é como se fossem os comandos que controlam esse template, tá certo? Então, aqui eu nem mexo. O que é importante realmente é esse bem aqui, certo? Ponto .bib, que é da bibliografia que eu vou utilizar lá na frente.
Então, isso daqui são todas as minhas referências bibliográficas, todo, tem um monte de referências bibliográficas, e vocês aprenderão como fazer citações e referências, certo? Então, precisa desse ponto bibzinho aqui, certo? Onde é que nós vamos usar esse ponto bib? Isso porque é TCC. Se você não estiver fazendo TCC ou artigo, você não vai precisar disso, certo? Então, tá lá embaixo, lá no finalzinho, cadê? Referências pré-textuais, cadê, rapaz? Em algum lugar eu fiz referência ao RefBib, cadê? Cadê você, meu querido? Tá aqui em algum lugar, meu povo. Ah, tá no meio, tá no meio. Vou até mandar procurar que fica mais fácil, né? Ctrl F, RefBib. Cadê? Cadê este maledito? Então, tá lá no finalzinho aqui. Cadê? Finalzinho. Elementos pós-textuais, deve estar bem aqui. Deixa eu ver. Elementos pós-textuais. Referências.text. Pronto. Então veja que aqui, ó, bibliography, né? Tá aqui, ref base, que aí tem aquele meu arquivozinho lá, ref base aqui, tá certo? Então, ref base. Beleza? Então, aqui, a partir deste ponto, eu vou inserir a minha bibliografia, que vai ser justamente lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Cadê? Tá aqui. Certo? Então, ele já gera tudo bonitinho pra gente. Isso daqui. Tá certo? Então, tá aí os nossos autores, com os artigos, com o publicado, o ano, onde foi publicado, blá, blá, blá. Mas isso vocês vão fazer, certo? Eu não vou ensinar para vocês. Estou só mostrando por cima. O mais importante aqui no caso é a gente criar o arquivo principal, certo? E se você for trabalhar com um texto muito grande, você divide utilizando aqui o include, tá certo? Include aqui ponto barra significa que está dentro da pasta raiz. O nome da pasta 01 elementos pré-textuais, 01 pré-textuais. Cadê? Ponto barra 02 elementos textuais, 02 elementos textuais. Lá depois o 3 o pós-textuais, né? E aqui barra referência, que é o nome do arquivozinho aqui. Pós-textuais barra referência, tá certo? Bem, isso aqui não é para assustar vocês, né? É só para dizer que eu queria que mesmo que vocês vissem aqui o tal do include, certo? Porque eu não, no arquivozinho que eu preparei para vocês, eu não botei o include, né? Mas pode ser utilizado. Então vamos lá. Isso daqui já é um pronto. Vou criar aqui um zeradozinho sem nada, né? Limpa aqui. Pronto, tá aqui deu erros. Por quê? Porque eu não botei os comandos mínimos para gerar um arquivo PDF, certo? Um novo arquivo LaTeX. Então, o que é que a gente precisa para criar um documento mínimo LaTeX? A gente precisa desses comandos, certo? Primeiro, definir qual a classe do documento e botar um begin e botar um end, certo? Então, nós temos aqui begin document, end document. Então, todo o nosso texto tem que estar dentro do begin e do end. Daqui em cima, pessoal, é só configuração, tá certo? Então, você pode ter várias linhas de configuração aqui. No caso, só tem uma, onde nós temos aqui o documento classic, a classe do meu documento, ele é do tipo artigo, certo? Então, isso aqui é um artigo e aqui estão as configurações dele. Eu vou utilizar um papel do tamanho A4 e cujas letras têm todas por padrão tamanho 12. Eu posso aumentar pontualmente um trechinho aqui e acolá, mas o texto inteiro será tamanho 12. Tá certo? Ah, professor, eu preciso em um determinado momento uma letra bem pequenininha. Tem como lá você dizer, naquele pontinho ali, a letra é menor. Não, professor, eu preciso de uma letra maior. Então, naquele ponto, você aumenta a letra, né? São casos pontuais, certo?
mas o documento inteiro terá tamanho 12. Bem, então tá aqui. Este é um exemplo de como se usa o comando básico LaTeX, certo? Isso daqui gera um LaTeX bonitinho, certo? Vamos lá, compilando. Então, veja, esse daqui é meu programa, meu código-fonte, e está aqui meu resultado, né? Minha saída. É o meu PDF, tá certo? Então, tá aí. Este é um exemplo de como... Beleza? Então, isso aqui é que realmente está a medula espinhal do nosso texto, ok? Então, veja que tem que salvar aqui um arquivo .tex, certo? Tem que ser .tex. Depois a gente vai fazer aqui uma pastazinha e dividir, tá bom? Desculpa, são 4h30 da manhã. Eu tava com insônia e vim logo fazer isso para vocês. Como tá difícil de gravar uma aula específica para vocês, ou de juntar todo mundo para dar uma aula para todo mundo, eu resolvi gravar, tá certo? E aí eu tô com um pouquinho disso, quer dizer, o sono está chegando. Vamos lá. Pessoal, aqui para esse tipo aqui, certo? Essa aqui é a classe do documento, certo? Então, quais são as classes? Nós temos o letter, o legal, letter paper, legal paper, executive paper, A4 paper, A5 paper e também tem outros, né? São os mais conhecidos. Eu vou botar aqui assim para vocês terem uma ideia de como é que se escreve, tá bom? Então, opa, vou botar aqui, mas eu vou apagar, certo? Então, este letter paper, você bota aqui, terá essas dimensões, legal paper, executive paper, A4 paper. Geralmente nós utilizamos mais o A4 paper, certo? Desculpa, aqui não, pessoal, aqui, certo? Esse aqui é do tipo artigo, né? Então, esse daqui é o tipo do papel, certo? Esse é o tipo do papel. Já com relação às fontes, pessoal, não tem muitas opções. Nós só temos os 10 PT, 11 PT e o 12 PT, certo? Para aqui, para este cabeçalho, para este comando aqui, só pode ser de 10 a 12, certo? Se você precisar de uma letra maior, existe uma tagzinha lá, um marcador, que vai definir do tamanho que você quiser, tá certo? Então, por enquanto, aqui só vai de 10 a 12. E aqui, finalmente, a classe, pessoal, a classe é que vai modificar o comportamento do documento inteiro, né? Então, para a classe, nós temos o artigo, né? Configurar o texto no formato de artigo. Nós podemos ter o relatório, o reporte, né? Relatórios longos. Nós temos o book, quando a gente quiser escrever um livro. Nós temos o Beamer, se você quiser fazer uma espécie de apresentação, como se fosse um PowerPoint, é lógico que é um PDF, não é um PPT. E o Letter é quando você quiser escrever uma carta, tá certo? Então, isso daqui são as classes. Bem, então, o LaTeX, a grande sacada dele é justamente utilizar várias e várias, como é que se diz, pacotes, certo? Você importa pacotes. Lá na nossa linguagem de programação, a gente não pode importar pacotes, aqui também a gente pode, né? Então, cada pacote que você importa são recursos que você vai acrescentar ao seu texto, certo? São novos comandos que você vai poder utilizar para formatar seus textos, certo? Então, nós temos aqui vários textos que são mais utilizados, certo? Por exemplo, aqui. Então, tá aqui. O Use Package Brasil Babel. Então, nós temos no pacote Babel. Ele tem vários, vários, vários recursos de línguas, né? No caso aqui, eu estou utilizando todas as normas da língua portuguesa, questão de hifenização, alguns até trabalham com gramática. Aqui, o Use Package Input Enc, certo? Input de entrada, Enc é de encode, né? Qual o tipo de código, né? Então, estou utilizando o código UTF-8. Para que serve isso? Internacionalização, né? Esse seu arquivo aqui que você está criando, né? Você pode botar numa máquina lá que é o TF8, ou ANSI, ou ASCII, não sei o que lá, né? Então, você pode corrigir
aqui o tipo de código de caracteres, tá certo? Para quê? Se tiver numa outra máquina, ela não sair gerando uns caracteres doidos aqui, né? Então, você dizendo, olha, é UTF-8, então todos aqui serão escritos com UTF-8, né? Procurem mais recursos dessas classes, tá certo, pessoal? Não vou sair explicando de uma por uma, não, porque senão daqui a 10 anos eu não termino, tá certo? Então, o Babel serve para isso. O input-env serve para você definir qual tipo de código de, de caracteres, tá certo? No caso aqui eu estou utilizando o input-8, existe muitos outros. Aqui o use package, o color serve para mudar as cores da fonte. O graphics serve para a gente trabalhar com imagens, botar imagens dentro do nosso documento. Nós temos ASM Fonts, né? Que é, no caso, a gente quiser trabalhar com códigos matemáticos, né? Com equações matemáticas. Fence Header, né? Aqui, no caso, se a gente quiser trabalhar com cabeçalho e rodapé. Aqui, use package normal EM, né? Aqui, quando a gente quiser trabalhar com sublinhados. Então, aqui está o nome do pacote, né? O len, e aqui está as opções, né? Normal EM, então serve para a gente trabalhar com sublinhados, nós veremos alguns exemplos. E aqui use package ident_first, serve para trabalhar com alinhamento de seções e subseções, tá certo? Bem, vou mostrar aqui um exemplozinho para a gente ter uma ideia. Então, veja, eu estou trabalhando com a linguagem Brasil, né? Trabalhar com todas as regras gramaticais do Brasil, o tipo de código TF8, e aqui está o nosso texto, compilando. Então, tá aí. Eu recomendo, pessoal, se você estiver fazendo, ainda elaborando o seu texto, você bota aqui em compile fast, certo? Que ele vai gerar draft, que é uma espécie de rascunho, ok? Não bote autocompile, que senão ele vai ficar compilando o tempo todo, tempo todo, tempo todo, certo? Bote off, bote aqui em fast, tá certo? Aqui você checar a sintaxe antes de compilar é bom porque você já verifica se tem algum erro. Geralmente vai aparecer alguma coisazinha vermelha aqui, né? Então você já pode corrigir. Se você não quiser, você bota aqui don't check, né? Mas eu recomendo deixar aqui, certo? E bem aqui, a compilação para no primeiro erro ou tenta compilar tudo, só depois ele vai dar a lista de erros e você corrige, né? Eu prefiro aqui compilar logo o documento inteiro e aí eu analiso aqui os códigos de erro e vou tentando corrigir, tá certo? Bem, gerou aqui o nosso texto, né? Então, por enquanto, nosso texto está muito verdinho, não tem muitos recursos. Vamos lá. Então, vamos inserir capítulos, seções, subseções e assim sucessivamente, né? Bem, temos os seguintes comandos, queridos. Vamos lá. O primeiro comando que nós vamos ver é o para definição de capítulos, certo? Aqui, é este bem aqui. Ficou meio que escurinho, né? Então, deixa eu botar para cá. Pronto. Certo? Isso daqui serve para criar capítulos, certo? Ele é exclusivo para quando a gente for trabalhar com classes do tipo book e report, certo? No caso aqui, como eu estou utilizando artigo, não vai fazer sentido, certo? Pode dar erro. Bem, mas para todos os outros, inclusive para book e report, é possível utilizar outros comandos. Por exemplo, nós temos aqui o part, certo? Ele cria textos particionados, por exemplo, parte 1, parte 2. É como se o seguinte, você tivesse as várias seções, né? Eu tenho parte 1, trabalhando com redes. Aí tem lá, seção 1, modelo OSI. Seção 2, modelo ISO. Subseção 1.1. É quem? É o modelo OSI
camada de enlace, sei lá o quê, certo? Então, você pode sair quebrando seu texto em seções e subseções. Aqui, no caso, a parte, ela agrupa seções, certo? É como se fosse bem grandão, com várias seções, como se fosse vários capítulos, certo? Parte um, parte 2, parte 3. Já aí na parte um você pode ter dezenas de capítulos e cada capítulo pode ter dezenas de subseções e cada seção pode ter dezenas de subseções, certo? Então, você pode dividir bastante aí o seu documento de acordo com a sua necessidade. Então, parte, ele cria texto particionado, né? Vai agrupando aí para a gente agrupar seções. Temos também as seções, né? Então, as seções vai gerando como se fossem pequenos capítulos, né? Então, nesse caso aqui, cria seções numeradas. Nós temos as subseções. Então, aqui é como se fosse capítulo 1. Aqui fosse seção 1.1, 1.2, 1.3. Essa parte aqui é como se fosse... Geralmente, ele cria como se fosse em algarismo romano, certo? Parte 1, não sei o que lá, blá, 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 blá. Então, parte 1, seção parte I, né, algarismo romano, aqui seção, como se fosse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e aqui seria capítulo 1.1, 1.2, certo? Também é possível ter as subseções. Aqui seria o capítulo 1, subseção 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, certo? Então, isso daqui serve para criar. Veja que eu não estou definindo numeração nenhuma, certo? O LaTeX automaticamente já cria todas as numerações. Por exemplo, se você tem um capítulo aqui, vixe, troquei o capítulo, eu tenho vários capítulos diferentes, mas esse daqui está no lugar errado, aquele dali tem que ir na frente do outro. Você não precisa sair trocando a numeração, é só você copiar aqui, vamos supor que né, eu tenho aqui várias subseções, certo? Então, ainda não é a forma correta de usar, certo, pessoal? Então, digamos que eu tenho aqui a primeira seção, eu tenho a segunda. Vixe, essa daqui tinha que estar primeiro do que essa. Então, quando você copiar aqui e jogar aqui para cima, automaticamente aqui, quando você recompilar, ele já calcula todas as numerações. Você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa saber colocar no lugar certo, ok? Ainda não é o exemplo, tá bom, povo? Temos também, pessoal, dois comandozinhos que eu não uso muito, eles não são muito utilizáveis. Certo? Por quê? Porque eles são burocráticos. É o parágrafo, certo? Parágrafo, onde você bota o título do parágrafo, o texto do seu parágrafo, né? E aqui o subparágrafo. É como se fosse, se você quisesse dar um título para um parágrafo. Né? Não é muito utilizado, né? Aqui você quisesse dar um título para um parágrafo e aqui um título para um subparágrafo. E logo em seguida você bota o que você quer, certo? E aqui você bota o que você quer e estará alinhado com esta criatura aqui. Não são muito utilizados, ok? É, vamos lá. Se você não... Ah, professor, eu não quero uma seção numerada, nem uma subseção numerada, eu não quero numerar. Digamos que a subseção aqui eu não quero numerar. Pronto. Você cria a subseção, apenas não numera. É só botar um asteriscozinho aqui na frente, tá bom? Então, é isto. Uhum. Vou copiar aqui um textozinho aqui, um pouquinho maior, tá certo? Ah, esqueci de uma coisa. Existe um negócio chamado sumário, certo, pessoal? Que você pode utilizar através do comando Table of Contents, né? Então, para que ele serve? Toda vez que você cria aqui uma seção ou subseção ou uma parte, seção, subseção ou subseção, você já está dando informação suficiente para o LaTeX criar para você o sumário. Então, ele vai dizer, olha, o capítulo 1 está na página tal, a subseção, não sei o que lá, está lá na página tal. A subseção está lá na página tal.
E assim você, a parte tal tá lá na página tal, certo? Então ele vai criando tudo automaticamente para você, sem você precisar gastar um único segundo da sua vida, a não ser aqui, certo? Definindo o que é parte, o que é seção, subseção e subseção. O parágrafo ele não vai contar, tá certo? E existe também um outro recursozinho que é interessante, que é o new page, certo? Toda vez que você botar new page, ele vai terminar a página atual e vai partir para a próxima, tá certo? Começar do início da próxima página. Também existe, caso você queira, não, depois eu explico, certo? Então, vou mostrar aqui um exemplo aqui para que vocês tenham uma ideia do que é que eu estou falando. Então, veja, é... Begin End, eu esqueci de botar, desculpa, eu esqueci de botar aqui, vou tirar esse daqui. Então, veja, está aqui, nessa parte de cima, tá todas as minhas configurações, e aqui meu Begin Document, meu End Document. Se você quiser, você pode fazer indentações aí, certo? Indentações, coisa e tal. Eu não gosto de fazer assim, eu prefiro criar arquivos separados, né? Então, para cada capítulo, para cada unidade grande, eu crio um arquivo. Né? Por exemplo, lá, metodologia. A metodologia tem vários capítulos, né? Então, eu crio uma pastazinha aqui, né? Para metodologia e vou separando caso seja necessário, né? Inclusive, você pode criar uma pastazinha aqui para colocar suas fotos aqui dentro, tá certo? As fotos, não, as imagens. Você cria uma pastazinha aqui com imagens e lá na frente vocês vão aprender a importar essas imagens e colocar dentro do arquivo de vocês. Então, begin, begin document, end document. Logo no começo nós teremos um sumário, certo? Depois do sumário eu já quebro e vou para a próxima página. Terei aqui uma parte cujo nome é título. Depois desse título, veja que ele ficou separado sozinho na página, já fui para a próxima. E aqui eu tenho a primeira seção, comandos de editoração. Tenho aqui um parágrafo, certo, pessoal? Então, tudo que eu escrevi aqui, pessoal, é meu corpo, tá certo? Veja que tudo que está aqui entre begin e end é o corpo do texto, certo? Então, aqui, por exemplo, eu posso ter, vou botar aqui de forma errada, vocês verão que não vai gerar do jeito que está exibido aqui, certo? Então, texto, 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 depois aqui tem aqui uma subseção, então aqui seria a seção 1, aqui seria o 1.1, essa daqui seria 1.1.1, depois eu tenho parágrafos, então, vou botar aqui título do parágrafo, e vou botar aqui título do subparágrafo, certo? Então, temos aqui o parágrafo, temos aqui o subparágrafo. Então, compilando, vamos ver o que aconteceu. Pronto, pessoal. Então, veja, Begin Document, aqui começa o meu documento. O que é que eu tenho logo de início? Um Table of Contents, ou seja, um sumário. Olha, rapaz, como eu botei aqui Babel, Babel Brasil, ele já botou, eu nem botei a palavra sumário, certo? Veja que eu em lugar nenhum escrevi sumário. Ele já fez automaticamente para mim, certo? Então, a primeira grande parte aqui é quem? É isso daqui, parte, título, título, certo? Eu poderia ter botado, por exemplo, sei lá, é, lógica, cadê, caramba? Lógica de programação. Pronto, certo? Então ele vai ficar aqui, lógica de programação. Aí pronto, essa é a primeira parte. A próxima seria quem? A próxima parte seria, digamos, Python. Eu quero botar lá embaixo. Introdução ao Python. Introdução ao Python.
certo? Então, hoje está automático. Está compilando sozinho, né? Então, teria duas partes. Então, aqui, primeiro capítulo, a primeira seção, né? Subseção, subseção. Certo? Veja que os parágrafos, eles não são numerados. Ele não tem aqui o parágrafo e o subparágrafo. Não faz sentido, né? Numerar parágrafo, né? Mas veja que ele botou toda a numeraçãozinha, eu não precisei fazer nada disso. Certo? Vamos aqui para a próxima página. Veja que eu defini aqui o table of contents, o sumário, ele gerou aqui o sumário para a gente, já botou todas as páginas, aqui tem página 2 e a página 3. Essa aqui é a página 1 não é numerada, né? Página 1. Temos aqui, veja, após o table of contents, o sumário, né? Nós vamos criar uma nova página. Sair daqui, criei uma nova página. Tá aqui a nova página. Parte 1. Parte 1. Eu vejo que eu não coloquei isso daqui. Foi por causa lá do Babel, Brasil, né? Então, parte 1, lógica de programação. Cria uma nova página. Nova página. Bom, está aqui uma seção, comandos para editoração de texto. Numeração eu não coloquei, foi automático, comandos para editoração de texto. Nesse exemplo, mostramos usar comandos de editoração de texto, como por exemplo esta seção. Professor, foi que houve? Ficou tudo uma coisa só, não separou. Justamente, pessoal, para criar parágrafos, certo? Parágrafos normais, sem precisar de títulos, né? A gente precisa apenas dar um enter, ou seja, deixar uma linha em branco entre cada. Então, veja que eu botei um parágrafo, segundo, terceiro e um quarto bem grandão, certo? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto bem grandão. Isso é legal porque quando você quiser procurar um texto aqui, fica mais fácil de você encontrar aqui. Vixe, errei alguma coisa bem aqui. Então, é mais fácil de você sair, olha, o primeiro, o segundo, o terceiro, tá aqui, então, aqui você encontra mais fácil, tá certo? Então, após essa monte de texto aqui, eu vou criar a primeira subseção. Tá aqui 1.1. Veja que a numeração é automática. Agora criamos a subseção, agora criamos a subseção. Depois, temos aqui a subseção. Subseção dentro de uma subseção. Isso aqui é... Cadê? Isso. O título dela, né? Subseção, dentro da subseção. E blá, 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 blá. Agora temos a subseção. Tá certo? Subseção. Se você quiser, você pode criar um parágrafo, certo? Título do parágrafo, e aqui você bota o seu texto que você quiser. Certo? Esse fio da mãe está compilando automaticamente. Eu não quero compilar automaticamente. Certo? Então, veja, tá aqui. Você botou um títulozinho, certo? Veja que já foi. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Certo? Então, bota essa parte aqui destacada e nem clica e começa o texto, certo? Ok? E aqui o subparágrafo, ele é um pouquinho mais para dentro. Não sei se você está vendo aqui, né? Ele é um pouquinho mais para dentro, tá bom? Disso daqui, caso você queira, tá certo? Bem, depois do subparágrafo, e aí para finalizar um subparágrafo e para finalizar um subparágrafo, certo? Então veja que ele não desce para gerar o texto que eu botei, certo? Ele não desce, ele vai continuar. Mesmo se eu botar aqui ele não vai descer, tá bom? Bem, e aqui eu tenho uma nova parte, introdução a Python. E, professor, ficou na mesma página. A outra você não gerou uma separada? Então, bora. É só você vir aqui, New Page. Cadê o New Page? Barra New Page. Então, é bom você manter um certo padrão de edição, né? Então,
Como eu botei uma parte sozinha numa folha, pronto, eu botei isso aqui sozinho numa folha. E até é bom eu já colocar também bem aqui, certo? Aí eu já criaria, deixaria espaço para criar uma nova página aqui embaixo para escrever o que eu quisesse, certo? Vamos lá. Então, é isso. Eu não gosto de utilizar parágrafo e subparágrafo. É muito difícil você utilizar um negócio destacado para depois continuar o texto, certo? Eu não, geralmente não se utiliza muito, tanto o parágrafo quanto o subparágrafo. Ou seja, se parágrafos com título, né? Ou com subparágrafo com título. Geralmente eu só utilizo parágrafo mesmo, tudo sem título. Vamos lá. Queridos, também é possível modificar o tamanho da fonte. Vamos agora para a parte de modificar a fonte. Então, veja que esse tamanhozão aqui não fui eu que modifiquei, certo? Eu apenas disse que era uma seção, era uma subseção, era uma parte. O Python já vai fazendo tudo isso para mim, certo? Eu não preciso me preocupar com formatação, tamanho de fonte, disso e aquilo, não, certo? Ele vai seguir o máximo que ele puder, isso aqui que eu mandei, certo? Mas como eu disse que é seção, subseção, não sei o que lá, ele já vai botando tudo no tamanhozinho certo para mim, eu não preciso me preocupar. Mas se por acaso, em um determinado momento, eu precise modificar uma, uma um trecho de texto, botar numa cor diferente, um negrito, um isso, um aquilo, também é possível, né? Mudar a cor de fundo, mudar a cor do texto, o tamanho da fonte, também é possível, certo? Deixa eu ver aqui. Então, esse daqui, pessoal, são os comandos para a gente modificar o tamanho da fonte, quer dizer, o estilo da fonte. Então, tem aqui, geralmente é barra text alguma coisa, certo? Então, barra text normal, é normalzinho, caso você queira voltar para o estilo padrão, certo? Então, tá aqui o exemplo. Barra text TT, é como se fosse type machine, uma coisa assim. É a máquina de escrever, né? Já muda um pouquinho. SF, sans serif. Então, tá aqui o fonte sans serif. MD, fonte média. Tá aqui. SL, inclinado. Um pouquinho inclinadinho aqui. ênfase, né? Se você quiser fazer um enfatizado, tá aqui também. Text BF, se você quiser fazer um negrito, tá aqui. Itálico, text barra IT, então tá aqui o itálico. Se você quiser fazer um tipo script, então tá aqui, é como se fosse tudo maiúsculo, né? Só que tem o maiúsculo do maiúsculo, né? Então, tá aqui. Essas são as, os estilos da fonte. Se você quiser, você pode também aumentar o tamanho da fonte. Então, nós temos aqui o tiny, que é bem pequenininho, barra tiny, certo? É o tamanho bem pequenininho. Barra script size, e aqui o texto, certo? O texto que você quer delimitar. Então, tá aqui. Barra footnote size, tamanho do rodapé. Barra small, desse tamanho. Barra normal size, barra large. Aqui o large tudo minúsculo, desse tamanho. Só o L maiúsculo, desse tamanho. Large, é, todo em maiúsculo, então vai ficar desse tamanho. Huge, que é enorme, se for tudo minúsculo, é desse tamanho. Se for barra H, um H maiúsculo, é um pouquinho maior, e assim sucessivamente, certo? Simbora. Também é possível, pessoal, trabalhar com sublinhados, certo? Mas, porém, para se trabalhar com sublinhado, aí você já precisa do pacote Use Package. Tá aqui o nome do danado. Vou copiar e colar bem aqui, certo? E aqui Use Package Normal EM. Desculpa, o nome do pacote é ULEN, certo? Que serve para trabalhar com sublinhados. E aqui é uma das opções. Se você quiser saber todas as opções, procurem aqui como é que se utiliza
esse pacote, certo? Não precisa desses dois pontinhos aqui, tá bom? É só da minha pesquinha que eu botei aqui do lado para eu me lembrar. São muitos comandos. Então, pessoal, nós temos aqui o line, né? Quando você quiser fazer um sublinhado simples com uma única linhazinha aqui, né? O line, demonstração, então, uma única linha, demonstração. O line, duas linhas. Se você quiser botar o wave, será um sublinhado ondulado. S-out, né? Cortando aqui, horizontalmente. X-out, se você quiser o achurado, né? Então, é assim que funciona. Beleza? Para mudar a cor, você vai utilizar o pacote Use Package Color, né? Já mostrei lá na frente também, né? Você chega aqui, Use Package Color, certo? Então, quando você utilizar o Use Package Color, você está apto a utilizar esses comandos aqui. Então, barra color red, então vai ficar vermelho, tá aqui, barra color blue, azul, barra color white, barra color magenta, barra color cian, barra color yellow, barra color green, barra color black. Ok? Então, tá aí. Quando você quiser utilizar o barra, mudar a cor da fonte. Também é possível, pessoal, você modificar a cor da página inteira, né? Para isso, você utiliza o barra page color, certo? E aí você informa uma daquelas cores, né? Ciano, blue, magenta, ou sei lá o que, certo? Vou botar aqui blue. Ok? Fique à vontade, tem louco para tudo, certo? Modificou a cor da página. Você poderia ter botado um red ou um, sei lá o que, um cian. Fique à vontade, a página é se você fazer o que você quiser, certo? Também é possível, pessoal, mudar a cor do fundo do texto, apenas do texto, utilizando o Color Box, certo? Então, no Color Box, você informa, por exemplo, aqui a cor, vou botar aqui cian, e o texto vai ser esse bem aqui, certo? Pronto. Então, eu modifiquei. Vocês verão aqui um comportamento, cadê? Fala, meu Deus do céu. Que hoje? Cian. Opa, foi mal, pessoal. Tá aqui ó, o errozinho aqui. Pois é, porque é com Y, tá bom? Desculpa, foi mal, sem querer. Certo? Então tá aí. Beleza? Então veja que o texto começa aqui e termina aqui, mas a opção começa aqui e termina aqui. E o comando começa aqui e termina aqui. Beleza? Vamos lá, vou fazer um exemplozinho aqui. Vou copiar aqui. Botar bem aqui. Vai ser uma cor vermelha. Esse é o line. Então, simples. Vai ter só um sublinhadozinho simples. Esse é um simples. Exemplo de como utilizamos o Huge, que é um texto enorme. Alguns vai ficar bem grandão. Dos enf, aqui vai ficar do tipo aqui com ênfase, apresentados. E aqui color box green. Nessa seção, isso aqui vai ficar verde. Recompilando. Então, tá aqui. Esse. Quem é que tá dando problema? Alguém tá dando problema. Alguém tá bagunçando o processo aqui. O que é que ele tá dizendo aqui? É muito largo. Controle não definido. Tá dando um errozinho bem aqui. Deixa eu ver aqui.
Ah, é bem aqui. Foi mal. Então, aqui tava o erro, certo, pessoal? Então, o H maiúsculo, então, ele vai ficar bem grandão. Opa, ainda tem problema. Quem é que tá? Tá, aqui eu não estou entendendo, porque a cor vermelha era para estar daqui até aqui. E isso daqui não era para estar vermelho, era para estar preto, só que o vermelho está se espalhando. Por que carga d'água eu não sei, meu povo. Está dando um controle não definido. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu delimitar esse troço daqui para cá. Porque lá em cima. Ah, não, deixa o color box, certo? Deixa eu ver aqui. Essa ali termina aqui. Esse daqui. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Opa. Esse aqui tá de gaiato. Bora ver aqui só um pequeno teste. Ah, agora esculhambou foi tudo. Deixa eu ver aqui. Não sei se é o Color Box que tá bagunçando aqui o negócio. Deixa eu tirar ele aqui. Alguém tá bagunçando, é comando demais. É o Rush que tá bagunçando. Cadê? Laje, tá certo, eu que fiz errado. Cadê o line? O line já é fora. Esse aqui tá, pessoal, porque uns, por exemplo, esse aqui é fora, já esse daqui é dentro, né? É, tem uma loucurazinha que se você não prestar atenção, você faz cadê? Enfatizado. Enfatizado é fora. Tá certíssimo. O problema está aqui no colo, que ele não estou bem. Professor, para voltar, encontrei a solução. Leque, pronto. Não é o correto, mas pelo menos. Não sei por quê, pessoal. Sinceramente, não sei por que, que o colo tá vazando a cor pro restante do. Ah, mas faz sentido, né? Não, não faz. Ah, foi mal. Não, peraí. Pois é, porque quando a gente bota aqui a chavezinha aqui, é para daí, ser vermelho daqui até onde fecha a chave. No caso, aqui teria que ser bem aqui, certo? Daqui para cá. Deixa eu tirar aqui. Tudo isso aqui tinha que ser vermelho. Mas ele está vazando. Então, significa que não... isso aqui está errado. Significa que daqui para frente todo mundo vai ser vermelho. Assim fica melhor. Deixa eu ver se eu estou correto ou se eu estou errado. Pronto. Foi falar o seguinte. Seu chato. Vou fazer assim.
E daqui para frente é black. Pronto. Se tá pronto. Problema corrigido. Aqui ele vai ficar reclamando de alguma coisa que eu não sei o que é, sinceramente. Não sei se é algum caractere inválido aqui. Ele está reclamando de alguma coisa. E está vazando. Não era para vazar o vermelho, né? Então você corrige aqui com o black. E aí volta, tá certo? Então o HUD está aqui. Eu já mostrei também lá com o box color box, como é que modifica o fundo, tá certo? Bem, vamos lá. Vamos superar isso, passar para frente. Comandos de página, pessoal. Existem algumas formas da gente controlar algumas coisas dentro da nossa página. Primeiro, vamos aqui configurar o estilo da página. Então, existe o comando /page style, certo? /page style, certo? Ela serve para configurar a numeração das páginas, né? Aqui no caso está embaixo, não sei o que. Então dá para a gente configurar tanto no cabeçalho quanto no rodapé. Então, o padrão que nós temos é o seguinte: quais são os estilos que nós temos, certo? Os estilos aqui pode ser plain, certo? Que é o padrão. Numeração da página centralizada no rodapé, como nós estamos vendo aqui. O headings, que coloca a numeração aqui em cima no cabeçalho e também adiciona o número do capítulo, ambos no cabeçalho, certo? Então vai botar o número o número da página e também o número do capítulo. E também o empty, que ele não coloca nada, nenhuma numeração nem em cima, nem embaixo, tá certo? Então, por padrão, é isso daqui, é o plain, ok? Se você quiser, por exemplo, você botou empty, quer que seja numeração, sem numeração, mas uma página específica lá, você quer colocar numeração, então você coloca aqui nesta página, certo? Diz page style e você informa o estilo, certo? Pode ser plain, pode ser headings. Você não vai botar empty, porque senão não faz sentido, né? Então, você bota um desses estilos. Uma coisa interessante é também as notas de rodapé. Quando você quer botar uma informaçãozinha a mais, digamos que a linguagem Python, aí você quer botar o link da página, né? Então você bota aqui uma notazinha de rodapé e informa lá. Aqui você bota http://www.python.org, certo? E lá embaixo aqui vai aparecer http://python.org, certo? E onde você colocou aqui vai ficar com a numeraçãozinha. Se você botar 10, vai ficar 10 rodapézinho aqui. 1, não sei o que lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui você vai botando só footnote, 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 footnote 10 vezes, que aqui ele já faz a numeração para vocês. Você não precisa se preocupar em numerar, tá certo? Vou até deixa eu ver aqui. Vou até apagar tudo, tem coisa demais aqui. Outra coisa interessante para criação de páginas é o Make Title, certo? Então, tá aqui o Make Title. Significa o quê? Que naquele ponto você vai inserir o título do seu documento, certo? Como se fosse o título do seu livro, o título do seu TCC, o título da sua tese, da sua dissertação, ou da sua apresentação, sei lá. Então, naquele ponto você quer inserir o título. Só que aqui você vai inserir o título. Porém, o título já tem que ser definido em algum outro lugar, certo? Então, onde é que a gente define? É com o /title, certo? Lá no começo, em algum lugar, você deve ter botado aqui o /title informado o título, certo? Ou seja, isso aqui obrigatoriamente tem que vir antes disso daqui, ok? Também temos ou, ou seja, geralmente o make title é utilizado entre o /begin e o /end, certo? /begin
Certo, cadê? Rapidinho. Certo? Então, significa o quê? Que bem aqui neste ponto do documento você vai inserir o título. E também, muito utilizado com o título, é o autor, certo? Onde você informa aqui o nome do autor, certo? Então, lá no começo, você botar lá document class, não sei o que lá, blá, 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 você informa logo o título, informa o nome do autor, mas é neste ponto aqui que você vai inserir. Então, você pode botar aqui o nome que você quiser, por exemplo, Lene Borges de Sampaio, certo? Se você quiser botar mais um autor, você bota o barra end, Francisco Aldo Celestiano Silveira. Pronto, tá aí. Certo? Então, ficará lá o títulozinho de acordo com o que você definiu. Tá bom? Então tá aí, document class, blá, compilando. Então tá aí o título, que é título. O autor é o Ener Borges de Sampaio e Francisco Valdo Celestiano, criado em 3 de junho de 2023. Certo? Olha, veja que essas informações aqui eu não coloquei essa disposição, eu apenas botei o barra título. Aqui, make title, certo? Então, isso daqui vai utilizar essas duas informações. Vixe, professor, ficou na mesma linha. Existe um comandozinho aqui, caso você queira, é o barra barra, certo? Ele serve para quebrar a linha, certo? Então, se está numa linha, ele vai para a próxima linha, certo? Então, botou aqui título, Vener, Francisco Avaldo e a data, certo? Ok. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, mas aqui. Tá? Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Acho que vai dar comando inválido, né? É, deixa pra lá. Tudo bem. Então tá aí. Gerou o nosso títulozinho. Vou mostrar aqui um pouquinho maior. Então tá aqui. Geralmente eu deixo assim separado os vários pacotes aqui antes do begin, tudo separadinho, certo? Fica mais fácil da gente ver. Então o título é exemplo de título em LaTeX, autor Maicon Ricardo, não sei o que lá, e Escrevelto Serra Pinto. Veja que vai descer uma linha. Paz e Style, veja que a numeração estará no cabeçalho. No documento, eu vou começar o documento, finalizar o documento, vou inserir o título, vou criar uma nova página depois do título e aí que eu vou inserir. Perceba que o circular está, a numeração está em cima, não está mais embaixo. E bem que assim, em headings, certo? Eu botei uma observaçãozinha aqui. Headings barra footnote define a numeração da página do cabeçalho com exceção da página do título. Vamos lá, compilando. Então, exemplo de título em LaTeX, exemplo de título em LaTeX, autor Maicon Sclebelton, 3 de junho. Definir aqui como será a numeração, bin documento, insere título, está aqui o título inserido, nova página, certo? Então veja aqui, está aqui a numeração, página 2, aqui já não vai ter mais, certo? Ficou aqui em cima. Se a gente quisesse, né, veja que o page style foi depois do título. Se você quiser, você coloca antes, né?
É daquele ponto em diante. Então, veja que geralmente era para ter tirado, não tirou, mas tudo bem. Então, página 2, perceba que estilo de página, veja que heading ficou com o númerozinho 1. Por quê? Porque eu botei aqui footnote, define a numeração da página. Professor, mas cadê? Define a numeração da página, não sei o que lá, blá, blá. Tá bem aqui embaixo. Define a numeração da página. Veja aqui, o número 1, certo? E aqui, define a numeração da página, cabeçalho, título. Vixe, professor, o ponto não ficou. Ficou, pessoal. É porque esse aqui vem para cá e esse pontinho aqui veio para cá, certo? Você pode ter vários e vários e vários e vários footnotes que você quiser, certo? E aí ele já calcula a numeração para você, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Bem, pessoal, não vou mais me prolongar, porque era para ser só uns 20 minutos, eu acho que já passei mais de uma hora. O que é que eu quero que vocês façam? Procurem aí como fazer tabelas, inserir figuras, como criar, por exemplo, esqueci o nome daquele trocinho, rapaz. É o nome desse troço. É, esqueci. Aquele negocinho que você faz aqui, né? Marcadores, certo? Como inserir marcadores, numerados, não numerados. Esqueci o nome do trocinho, certo? Então tá aí. Ah, professor, e se fosse para quebrar esse daqui em uma, digamos aqui, new page, barra session, capítulo, não, botar capítulo não, introdução, eita, vem pra cá, introdução, aqui, digamos, veja aqui, metodologia, e aqui, a session, resultados, ok? A introdução é pequenininha, né? O que? Umas 10 páginas. Metodologia, umas 50. O resultado, mais umas 30. Né? Então, o arquivo pode ficar gigantesco. Então, esse arquivozinho pode crescer demais. Então, o que é que a gente faz? Vamos criar novos arquivos. Por exemplo, esse daqui é quem? É a introdução. Então, venho aqui, introdução. Veja que ele já bota para você o ponto text. Eu recomendo não botar acentuações nem nada. Você pode fazer um upload de um arquivo que você criou no seu computador, de um outro projeto que você já criou aqui no Overleaf. Você pode importar através de um link da internet, né? E assim sucessivamente. Aqui são outros recursos, né? Eu vou só... Pronto. Introdução. Vou criar outro aqui chamado metodologia. Não precisa ser o mesmo nome da sessão, certo? Estou botando mesmo só para saber que eu não estou fazendo besteira, mas não precisa ser. Botei aqui metodologia, introdução e resultados. Não precisa ser o mesmo nome não, certo? Contanto que na hora você chame o nome correto. Então, professor, quer dizer que eu vou fazer o seguinte. Esse daqui é a introdução. Então, eu venho aqui. Sempre com a new page, certo? Vou fazer o seguinte. Introdução, metodologia e resultados. Bem, veja que eu ainda estou utilizando esse monte de coisinha aqui, certo? Então, não é legal ficar botando isso daqui. O que é que eu vou fazer? Ativar, include. E ele já apareceu aqui primeiro, a introdução,
ponto barra include, opa, metodologia, ponto barra include resultados. Pronto. E aí tudo que tiver aqui dentro, certo, vai ser colocado. Então, você pode criar pastas, como eu falei para vocês lá no começo, e botar isso daqui. Você apenas informa a pasta, depois o nome do arquivo. Tá certo? Então, veja que isso daqui é o pré-texto, é a configuração, né? O texto propriamente dito está aqui dentro do begin e do end. Então, tá aí a página, introdução, é, perceba que essa página é uma introdução. Cadê que eu vi alguma besteira aqui, introdução, falei. New page, tem algum new page ali? Ah, necessário sim. Porque aqui cada arquivo desse já começa com new page, certo? Aqui o new page ficou uma página dentro de uma página. Então, vai criar aqui a introdução, perceba aqui, não sei o que lá, bababá, bababá, bababá. Deixa eu compilar aqui. Esse ponto aqui não, pessoal. Introdução. Tá aqui o nome da sessão. Por que que tá duplicando? Não era para duplicar, pessoal. Agora eu fiquei invocado. Agora eu me invoquei. Não tava assim, por que que ficou? Vamos ver, lixo. Aqui. Include. Tá certo. Por que que elementos textuais, tradução, capítulo, sempre é bom definir capítulos, né? Definir capítulo. Se você quiser, pessoal, fazer um comentário, né? Isso daqui não vai ser gerado, né? Isso aqui não vai ser, é só botar um porcentagem na frente, tá certo? Capítulo, mas mesmo assim, metodologia. Daqui é para fazer citações e referências, certo, pessoal? Mas aqui não tem nada demais não, porque não tá. Só página de... É, cadê o meio? Biguinho. Textual, não, isso daí é por causa daquele configuraçãozinho.
Uhum. Cliente, não tem nada demais não. Sinceramente, eu não sei por que que está dando problema. Não include. Fazer outro projetinho aqui. Segurança pública, deixa eu ver aqui. Fazer package. Link. Tu. Ah, certo. Input. Input é melhor. Certo. Ali ela include. Ah, deve ser por causa da. Entendi. Então eu vou trocar aqui. Desculpa, pessoal. Input. Pronto. Acho que assim fica melhor. Não ficou. Introdução. Introdução. Por que que. Peraí. Não sei porque tá duplicando, pessoal. É só uma sessão normal. Cadê a introdução? Aqui, introdução. O Pages Session. Por que que isso aqui é só para referência? Então tá aqui no meio. O que é que tem de mais aqui no meio? É, tem porrada de coisa. Tem muita coisa aqui. Barra input. É alguma configuração aqui em cima, pessoal, que eu não estou sabendo por que que está duplicando. Isso daqui foi artigo. Trabalho de sessão científica, na verdade. Tô achando que esse bicho não está compilando, não. Peraí. Introdução. Agora eu me invoquei. Ah, é isso. Era isso. Já diz, pessoal. Lembra que, poxa, perdi esse tempão. Que aqui, quando ele é headings, no cabeçalho ele vai formar o número e o título. Pois é, né? Formou. Tá aqui o número e o título. Certo? Desculpa, pessoal. Foi isso. Ok? Se você botar o plain, que é o padrão, se é padrão, não precisa nem colocar, né? Então é só tirar. Ele vai deixar a numeração lá embaixo. Certo? Cadê? Poxa, perdi esse tempão danado. Então tá aí. Deixa eu botar aqui.
Então, antes de, depois do texto, aqui para new page, barra table of. Por que não ficou? Tem umas coisas assim que a gente se invoca, sabe? Por que agora não tá dando certo? Não apareceu. Então tá aí, veja que ele já criou aqui, ó, página 3, 4, 5. Então, aqui esses arquivos, introdução, metodologia, resultado, ele pode ser enormes, enormes, enormes. O bom é que eles não vão aumentar aqui no main. Fica mais fácil você ver, olha, primeiramente a introdução, depois metodologia, depois resultado. Então, se você precisar modificar qualquer um desses, é mais fácil você vir aqui. Se for um documento complexo, veja que eu só divido em seções, né? Título, identificação, equipe, introdução, justificativa, objetivo, metodologia, infraestrutura, contribuições, transferência de conhecimento, orçamento, cronograma, resultados e impactos. Aí no final, bibliografia. Certo? É só fazer aqui vários includes, ó. O main fica com um tamanhozinho pequeno, se você não tiver esse monte de configuraçãozinha aqui, né? Ok? E aqui a bibliografia, o tipo da bibliografia, bababá. E aqui as imagens. Depois é só fazer as, as inclusões das imagens. Tá certo, pessoal? Então fiquem à vontade aí, deem uma olhada. Como é que a gente faz? Cadê? Tem um aqui em metodologia sem pregado, né? Aqui, begin, figure, são os ambientes, certo? Aprenda como criar ambientes, ok? Então, um ambiente figura, a figura será centralizada, tá aqui lá na parte de imagem, IMG tem método de metodologia, FIG1, metodologia FIG1, tá aqui ponto .png, tá aqui o título dela, esquema geral de funcionamento, sistema de segurança por reconhecimento facial, esquema geral de funcionamento, reconhecimento facial, veja que ele já bota tudo certinho para você. E aqui é o label, é o rótulo. Se eu quiser referenciar essa figura, eu vou botar aqui neto, fig1, que ele vai gerar isso daqui, certo? Então, quando eu clicar, ele vai para a imagem, tá certo? Eu posso fazer referência em vários lugares. É como isso daqui, certo? São referências. Quando eu clicar, ele vai para o lugar correto. Como se fosse âncoras. Tá ok? E aí também serve para criar, se eu quiser, a tabela de figuras. A gente não fez aqui a tabela de sumário, né? Também é possível fazer tabela de figuras, tabela de siglas, índice remissivo. Dá para fazer uma porrada de coisa, só que eu não vou ensinar para vocês, né? E nem vocês são obrigados a também informar tudo, certo, pessoal? É interessante, quanto mais melhor, né? Mas assim, são muitos pacotes, cada pacote faz uma porrada de coisa, então não dá pra gente explicar tudo, né? É um mini curso. É mais para as pessoas perderem o medo de LaTeX, né? E ver que ele é muito útil, né? Façam equações e façam tabelas, ok? E também façam eu esqueci lá, os índices, né? Eu esqueci lá, os ambientes, vejam, estudem os ambientes que lá vai aparecer, tá bom? Eu acho que no mais é isso que eu tinha para falar para vocês. Um forte abraço, tchau, tchau.